A comunicação é um grande desafio para mim. Eu tenho dificuldade em expressar os meus pensamentos, eu tenho timidez. Muitas vezes eu não sei nem o que falar e como falar. No momento de uma reunião, eu me calo, ouço mais do que falo. Às vezes tenho até boas ideias, mas deixo para lá. Se você se sente em alguma dessas situações e pretende melhorar a tua comunicação, assista no vídeo a seguir a importância e como ter uma comunicação assertiva. Algumas pessoas já têm de forma nata a facilidade em se comunicar. Mas eu digo para você que está assistindo esse vídeo que nós podemos aprender a nos comunicar de uma forma mais assertiva, de uma forma mais poderosa. Existem alguns canais de comunicação em que, ao aprendermos a lidar com o mesmo, vão nos ajudar e muito. Existe também a possibilidade de eu identificar dentro de uma comunicação verbal e não verbal. Como é que eu faço isso? Como é que eu coloco isso em prática no meu dia a dia para poder ter mais assertividade? Você já percebeu que em alguns momentos você vai conversar com algumas pessoas, ela coloca a mão no rosto com cara de indagação, ela dá uma negadinha assim, balançando a cabeça de forma bem lenta, coloca a mão no queixo, cruza os braços, não é? Nesse momento você está percebendo o quê? Que ela está em desacordo ou em dúvida do que você está falando. Mas espera aí, não se preocupe, não fique tenso. Vá mudando o escopo da tua conversa, vá procurando formas de ser mais assertivo. É por isso que eu sempre digo, quando você vai ter a oportunidade de conversar com alguma pessoa, se você já procura estudar quem é a pessoa, do que ela gosta de ouvir, o que ela gosta de fazer, se ela é uma pessoa muito rápida, se ela é uma pessoa que você pode entrar em detalhes, você vai ter assertividade no que você vai falar. E não adianta querer estabelecer uma comunicação, principalmente a verbalizada ou a verbal, se eu não tiver um começo, um meio e uma concretização. É nesse momento também que você deve saber, de preferência anteriormente, se aquela pessoa ela é visual, auditiva ou sinestésica, que eu chamo de canais de comunicação. Se você sabe que a pessoa é auditiva, você vai com o material totalmente preparado também visualmente, mas trabalhe muito bem a tua fala de forma oral, ou seja, falada, não é? Se você sabe que ele é uma pessoa totalmente visual, vá preparado para explicar, mas demonstre de forma visual gráficos, apresentações e tudo que ele vai poder compreender de uma forma melhorada. E se ele for sinestésico, o que você vai trazer? O auditivo e o visual e também ter aquela firmeza naquilo que você vai falar para responder as perguntas que ele tiver de fazer para você e para que você também possa responder com assertividade. Não se preocupe em saber tudo aquilo que ele está te perguntando, mas entenda que é importante saber qual é o canal de comunicação para você ser mais assertivo. E eu sempre digo que muito mais do que a negociação no momento de uma entrevista, é você que é um gestor, você que é um líder. Você às vezes está passando algumas atividades, passando algumas tarefas para os teus colaboradores, para o teu time, mas esquecendo que cada um tem a tua individualidade. É necessário que os gestores, principalmente aqueles que ele tem uma gestão direta, mais próximas a ele, que ele conheça o perfil de cada um. Agora, o erro é, muitas vezes, achamos que as pessoas estão compreendendo o que estamos querendo dizer. Achamos que as pessoas estão compreendendo o que estamos querendo falar. E nos esquecemos que cada ser humano tem a tua individualidade. Cada ser humano tem a tua facilidade. Quando se fala de comunicação, tem pessoas que têm timidez e muita dificuldade para falar em público. Tem pessoas que não conseguem ser objetivas, a pessoa acaba sendo prolixa. Sabe aquela pessoa que fala que você vai falar, olha,
De onde veio a roda? A roda veio de 1500 e pouco. Começa a contar desde a história de quando surgiu para falar qual foi o momento que a roda teve uma maior repercussão no mercado atual. E muitas vezes não é isso, gente, que a outra pessoa precisa. Ela precisa receber aquela informação de maneira precisa, de maneira pontual. Quando se fala em gestão, os gestores hoje em dia, o tempo deles é muito limitado. Então nós temos que ser pontuais naquilo que nós vamos falar. Mas muito mais do que às vezes essa questão da gestão, eu falo muito com relação ao tratamento dos filhos. Os filhos também nós precisamos perceber se eles são auditivos, visuais ou sinestésicos. Sabe por quê? Porque em alguns momentos você fala, poxa vida, quantas vezes eu já te falei isso, menino, menina, mas você não entende. É lógico que não entende. Às vezes você está falando, mas ele não é auditivo, ele é visual, ele é sinestésico. Então comece a colocar em prática. Mas, Amarildo, como eu sei que ele é auditivo, ele fala, pode me falar que eu estou entendendo. Pode me falar que eu estou entendendo. Pode me falar que eu não vou esquecer. É auditivo. Se ele fala, tem como você escrever para mim? Anota para mim. Aí você insiste, não, eu estou te falando, presta atenção. Não, anota, escreva. Em alguns momentos você vai ter que anotar e também falar. Se nós tivermos, a cada dia que se passa, mais noção de que as pessoas que estão no nosso entorno não somos nós seremos mais e mais assertivos na nossa comunicação. Eu, por exemplo, para fazer esse vídeo, pensei, repensei o que eu poderia trazer para vocês. Então, agora algumas dicas que eu vou passar para você ter uma comunicação cada vez mais assertiva. A primeira delas, saiba qual é o canal de comunicação da pessoa a qual você vai conversar ou das pessoas a qual você vai conversar, porque aí sim você vai ser mais e mais assertivo nas tuas colocações. Saiba. Outro item de relevância, sempre que você for participar de uma reunião, for fazer uma apresentação, for fazer uma colocação onde você precisa persuadir a tua equipe, primeira coisa, saiba muito bem a respeito daquilo que você vai falar. Saiba muito bem a respeito daquilo que você vai falar. Porque se a gente não sabe, e se já tem um pouco de dificuldade para nos comunicarmos, o que vai acontecer? Você vai começar a falar, né? Então, vai se tornar algo cansativo. Quando você conhece do assunto ao qual você vai falar, você tem a probabilidade de ser mais assertivo e obter mais sucesso. Olha, Amarildo, entendi a respeito dos canais, né? De comunicação, atendi a respeito de ser assertivo da forma que eu vou falar para poder entender o assunto, mas eu não consigo me expressar bem. Então o que você vai fazer? Você vai fazer alguns vídeos curtinhos, de 1 minuto, falando a respeito de um assunto que você gosta muito, e você vai ver, rever e ver de novo esse vídeo para analisar se você está falando muito né, se você está falando muito tá, se você está repetindo muitas vezes uma determinada palavra, uma determinada situação. Gente, não tem uma fórmula mágica. É tentativa e acerto, porque a gente erra, mas querendo acertar. E assim nós vamos tendo a oportunidade de melhorar a cada dia mais e mais e mais. Então a comunicação é bem assim. E para vocês terem ideia da importância da comunicação, lembra daquela época de bailinho de garagem? Eu tinha o costume de chegar para as meninas e falar no momento da música lenta. Quem se lembra desse momento? Eu chegava e falava, quer dançar comigo? E a palavra quer dançar comigo deixava aquela oportunidade para ela falar não. Então, por muitas vezes eu levei o não. Até que um determinado dia, um amigo me ensinou que eu jamais deveria perguntar se quer dançar comigo. Mas aí eu indaguei, falei, pô, se eu não perguntar como que se a pessoa quer dançar comigo, mas eu não vou dançar jamais. Ele falou, Amarildo, preste atenção que a comunicação tem muito poder. Eu tinha 14 anos naquela época, eu nunca mais esqueci. Foi aí que eu aprendi o poder da comunicação. Ele falou, quando você chegar para convidar uma garota para dançar, você vai perguntar para ela, você dança?
Se ela falar não, fala assim, você emenda uma conversa. Eu também não danço, mas eu te vi aqui, eu queria te conhecer, eu sou a marido, e você quem é? Você conversa. Mas se ela gostou de você e acreditar que vai valer a pena dançar, ela vai dançar. Ou seja, você não vai ter um não de cara, você vai ter possibilidades. E é assim que tem que ser a vida. Quando eu me comunico, eu tenho que trazer possibilidades. Esses dias eu fiz uma postagem dizendo que muitas vezes o que falamos não é o que causa o impacto, ou seja, positivo ou algumas vezes negativo, mas é a forma que nós falamos. É o tom de voz, a expressão corporal, ou seja, não verbal, é a forma, às vezes firme, às vezes ardida que nós falamos, pelo fato de não nos colocarmos no lugar da outra pessoa. Então, a comunicação assertiva, gente, é isso. É você saber quem é outra pessoa que eu vou ter oportunidade de conversar. Como é que ela vai entender a minha fala? Se você for estudar os grandes oradores, é que esse vídeo não dá tempo para eu relatar, mas você vê, quando eu vou falar para um grupo grande de pessoas, uma massa, uma multidão, eu falo e pauso. Eu falo e pauso. Mas sempre de uma forma. Estou aqui hoje com vocês. Estou aqui hoje por vocês. Para proporcionar as melhores condições para a vida de vocês. Então, quando você dá aquela ênfase, você inflama, você aumenta o ouvido das pessoas. E quando você reduz a voz um pouco, você faz com que as pessoas cheguem bem próximas de vocês para poder ouvir o que de fato você quer transmitir. São algumas dicas, né? Em cursos de oratória você pode aprender. Mas faça isso que eu te falei, que já vai dar uma grande diferença na vida de vocês, não é? Que é saber qual é o canal de comunicação da pessoa que você está falando. Analise a comunicação não verbal e a comunicação verbal daquela pessoa. Faça alguns vídeos de 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos se for, para você analisar você. O que você gostaria ou onde você gostaria de estar em termos de comunicação, de oratória e onde você está hoje. E assista vídeos como esse que vão poder te alavancar e te auxiliar e muito para que você cresça e tenha uma comunicação assertiva na tua vida. Espero que esse vídeo tenha agregado para você, espero que esse vídeo tenha feito a diferença na tua vida. E lembre-se, dá para aprendermos a ter uma comunicação assertiva, sim. Basta querermos. E se tiver difícil, você vai dizer, eu posso, eu consigo, eu chego lá.